Olá pessoal! Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre crescimento axonal e também direcionamento desse crescimento axonal. Então foi postulado há mais de um século atrás, quase 2 séculos já, por Santiago Ramon e Cajal, a lei da polarização dinâmica dos neurônios. O que quer dizer isso? Que os neurônios têm uma capacidade de transmitir informação em um determinado sentido, ou seja, eles são polarizados. Eles possuem de um lado deles os dendritos e do outro lado o axônio. E é interessante porque até em cultura, quando a gente tira o neurônio do animal, de um rato, por exemplo, e põe para cultivar em cultura, eles inicialmente eles perdem sua característica, né, de arborizado, uma célula arborizada, e vira uma bolinha, e depois eles vão formando novamente os dendritos e o axônio de uma forma polarizada. Ou seja, nos dendritos eles têm uma expressão grande da proteína MAP2, e no axônio você encontra a expressão da proteína tau. Então, diferenciando dendritos de axônios e, portanto, um sentido da informação. Os neuritos é o conjunto de dendritos e axônio. Como que são os padrões de arborização? Ou seja, como que são estabelecidos esses padrões de arborização de dendritos e também do axônio? Então, existe uma família de genes, que é a família do gene PAR, que permite a formação de um axônio e vários dendritos. Então, quando você tira esse gene, você pega um animal que não tem esse gene da família PAR, você não vê a formação de um axônio e dendritos. Você vê tudo meio parecido, vários ramos, né, e todos expressando tanto a proteína tau quanto a MAP2. Bom, além disso, existem sinais extracelulares que guiam, são como se fossem pistas de células vizinhas, de axônios vizinhos, de dendritos vizinhos, que guiam a formação desses dendritos e axônios. Em cultura, a gente perde um pouco essas pistas, mas você vê que mesmo assim tem fatores intrínsecos, como essa família de proteínas PAR, que guiam essa polarização em dendritos e axônios. Como que o axônio e os dendritos de um neurônio sabem para onde ir? É como se fosse uma cidade. Imagine umas vias tortuosas de uma cidade que você tem que descobrir para onde ir. Seria necessário um GPS. Então, os axônios ou os dendritos também, eles têm habilidades. Quais habilidades que eles têm que ter? Eles precisam reconhecer moléculas na membrana de outros axônios, dendritos e células, e também responder a moléculas que são difusíveis no meio, tá? Uma habilidade sensorial. Esses axônios também precisam ter uma habilidade motora, ou seja, eles conseguirem se movimentar e integrar a informação. E tudo isso é feito através do cone de crescimento, que é uma região especializada do axônio. Então, como que são esses cones de crescimento? Então, como são esses cones de crescimento? É uma região diferenciada na extremidade do axônio que vai sofrendo mudanças ao longo desse crescimento. Essa região é rica em microtúbulos e também filamentos de actina e miosina, como ocorre mais ou menos com as células musculares. Tá? Então, ele tem os filopódios, que são como se fossem os dedinhos, e entre esses dedinhos a gente tem as áreas de lamelipódios. As duas áreas se movimentam e com isso ele consegue ir se movimentando e seguindo um caminho específico. Aqui nós temos uma imunofluorescência mostrando microtúbulos em verde, actina em vermelho, e então é possível ver aí o cone de crescimento de um axônio em cultura. O cone de crescimento ele vai mudando conforme o tempo. Ele se inicia com uma forma de bala, com poucos filopódios. Locais de poucas dúvidas. Depois começa a aumentar o número de filopódios e aí ele tem que fazer algumas escolhas do caminho. E finalmente, no final, ele
ele exibe uma forma com terminais finos e muito ramificados, que já está próximo dos seus alvos. Então aqui a gente pode ver como é que funciona no filopódio. Nós temos a miosina e a actina, e a gente tem moléculas adesivas. Então moléculas que estão nas outras células, nos outros dendritos, que são adesivas e vão ativar essa interação da actina com a miosina. E isso vai fazer com que o cone de crescimento vá andando e que novas moléculas de actina vão sendo depositadas na parte mais apical desses filopódios. E isso acontece devido a segundos mensageiros, como o cálcio, ele é muito importante, então dependendo para o lado que está crescendo, forma-se uma onda de cálcio, o AMP cíclico e o GMP cíclico, que são os nucleosídeos cíclicos. Bom, então a gente tem uma série de quimioatraentes e quimiorrepelentes. Os quimioatraentes vão atrair o cone de crescimento para essa região, os repelentes vão levar ele para fora daquele lugar. E isso vai fazer com que eles sejam guiados. Então aí uma resposta ao meio extracelular junto com fatores intrínsecos. Então ocorre que liberação de moléculas por alvos e por células da glia, aderência na matriz, essas moléculas se difundem no meio extracelular, né, e são ligantes na superfície dos alvos finais intermediários. E tem receptores, que são as integrinas, os CAMs e os receptores específicos também. Então a gente tem aqui nessa imagem mostrando a dinâmica do citoesqueleto. Então quando tem interação aí com ligantes exógenos da célula, né, tem uma atuação do meio extracelular e os receptores reconhecem e aí as moléculas de adesão entram em ação. Começa a ocorrer uma modulação do citoesqueleto. Aqui está mostrando isso foi na letra B. Na letra C nós temos os monômeros de actina sendo colocados na parte mais apical dos filopódios. Na letra D mostra a interação aí dos microtúbulos com a actina. E na letra E a gente tem mostrando mais como que é carregado essas moléculas de actina que precisam, né, pelos microtúbulos, como que é feito esse processo de carregamento, e tudo isso vai levar a uma ação motora desses filopódios. Então a gente tem a aderência do meio dos alvos, então tem meios ideais para a locomoção do cone, isso a gente pode ver em cultura, tá? Tem algumas placas que não tem aderência e outras que têm aderência, e isso é interessante porque o neurônio ele não consegue se desenvolver numa placa que não tenha uma aderência, que a célula fique em suspensão. Então, outras células precisam disso, não pode ter aderência, como as células tronco ou algumas outras células. Mas no caso do neurônio, ele precisa ter essa adesão. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, dessa integrina, os CAMs e as caderinas, que são as moléculas que fazem a adesão do neurônio com a placa de cultura, ou com as outras células, com a matriz extracelular e assim por diante. E a gente tem um exemplo aqui, porque vocês devem lembrar que a gente tem uma parte dos neurônios do nosso sistema nervoso decursam, ou seja, cruzam a medula espinhal em um determinado momento, numa comissura. E como que é feito isso? Por que o neurônio está vindo num sentido e aí de repente ele cruza e vai para o outro lado, né? Porque é assim que a gente controla o nosso corpo, né? A parte direita do cérebro controla a parte esquerda e a parte esquerda do cérebro controla a parte direita dos músculos. Então, porque a gente tem moléculas atrativas e repulsoras, né? Quimioatraentes e quimiorrepulsivas. E aí na medula espinhal, nesse assoalho, a gente tem moléculas como as netrinas, que são atraentes, quimioatratoras. E a gente também tem, por exemplo, a proteína morfogenética óssea, que são quimiorrepelentes. Isso vai fazendo com que os axônios sejam guiados. Em cultura já foi visto, por exemplo, se você colocar os neurônios lá do núcleo DRG, se você colocar uma região ventral da medula e uma região dorsal,
A região ventral vai ser repelente, ou seja, eles não vão fazer conexões ali, e já a região dorsal vai ser atrativa para esses neurônios. Então, sempre mostrando que tem um programa intrínseco, mas tem também moléculas extracelular muito importantes para fazer essa atração dos neurônios. Aqui mostrando mais uma vez isso, né, o exemplo da medula espinal, como que os neurônios decursam, atravessam para o outro lado. E aí a gente tem uma série de proteínas aqui, o SHH, VEGF, a netrina, como eu já falei, BMP, que é repelente, e depois que cruza também tem outras moléculas, porque também tem uma questão que às vezes uma molécula é atrativa e num outro momento ela pode ser repulsiva, dependendo de um monte de coisas, vários fatores envolvidos. E um outro exemplo é com relação aos olhos. Então a gente tem o nervo óptico, né? A gente tem um cruzamento de fibras, e aí também a gente tem moléculas que são repelentes e moléculas que são atrativas, porque a gente tem fibras que cruzam e fibras que não cruzam, que é asma óptico. Então, como elas são formadas é por conta dessas moléculas que atraem ou repelem esses axônios. Então, aqui mostrando o SHH é atrativo, né, levando as células ganglionares a saírem da retina, e lá no quiasma óptico ele é repulsivo, fazendo até mudanças, né, intrínsecas nas células, de receptores e tal. Tudo isso tem uma relação espaço-temporal, precisa de alvos intermediários também, depende do amadurecimento axonal, da maquinaria, né, axonal de síntese e degradação de proteínas. E aqui a gente tem um slide final mostrando como que ocorre a via, né, de sinalização dessas proteínas quimioatraentes e moléculas sinalizadoras. Então ocorre a ativação do complexo de adesão, a ativação das cascatas intracelulares, proteínas quinases e fosfatases. No caso do complexo de adesão, leva uma força de tração ou encolhimento dos filopódios e alteração do citoesqueleto, né, que leva ao movimento. E nas cascatas intracelulares, a ativação das proteínas quinases e fosfatases leva a alterações de proteínas que regulam o citoesqueleto e alterações de receptores na membrana, degradação ou síntese. Isso leva a uma alteração das futuras respostas, amadurecimento axonal. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido. Qualquer dúvida podem me escrever no fórum, deixem mensagem, tá bom? E bons estudos! Tchau, tchau, até a próxima!